Tem um grupo de terapia lá no Instituto Cássia Rodrigues, mas eu vim em casa tomar um banho, tava muito quente, voltou a fazer calor demais em Vitória. E é bom que essas pandemias fazem a gente tomar mais banho. E eu vou conversar com vocês hoje rápido, porque eu tenho um grupo de terapia no Instituto Cássia Rodrigues, sobre os aspectos emocionais dessa pandemia, que a Organização Mundial da Saúde declarou que o coronavírus é uma pandemia. Aí eu fiz um textozinho que está postado lá no Instagram, no Instituto Cássia Rodrigues. Mas eu quero ler com vocês, depois eu vou conversar e depois eu vou para o meu grupo de terapia. Então vamos lá. Aspectos emocionais de uma pandemia. A questão não é apenas no que todo mundo está falando. Ela afeta muito mais do que o nosso corpo. Ela afeta, infelizmente, as questões psíquicas nossas. É óbvio que ela tem grupos de riscos seríssimos, como as pessoas com mais de 80 anos, as pessoas que têm doenças pulmonares, as pessoas que têm imunidade baixa. Por exemplo, o Fábio Rabin, esse humorista Fábio Rabin, a esposa dele está passando por um processo de quimioterapia. Então, os médicos aconselharam ele a cancelar todos os shows dele, pelo menos durante esse próximo mês. Então, é porque é sério, ela tá fazendo quimioterapia, ela fica com a imunidade totalmente baixa. E ele ia lá fazer o show, no show geralmente pode ter alguém com tipo de pandemia, que é o coronavírus, e ele chegaria em casa com esse vírus. E para ela é um grupo de risco muito alto. As crianças não são afetadas. Por quê? Porque as crianças têm uma imunidade mais alta. O grupo de risco gravíssimo são as pessoas com mais de 80 anos, que elas são muito afetadas. Aí vocês devem estar falando, mas na Itália morreram mais de 1.000 pessoas, porque a Itália, o corpo do italiano não é tão preparado para tantos vírus como o nosso aqui no Brasil. Você já reparou que as pessoas que de repente moram na rua, elas não têm tantas enfermidades como a gente que mora dentro de casa no conforto? Então é porque o corpo vai criando o autoimune, vai criando as características de imunidade. Então, vou ler, depois a gente conversa. Afeta mais um e menos outros. E por hora, infelizmente, nada alguns. Mas há grande grupos de pessoas que sofrerá desconfortos diretos e indiretos advindo do coronavírus. Então, vamos falar um pouco sobre o que é uma pandemia da saúde mental. Pandemias são emergências da área da saúde em que ameaça a vida de pessoas e que causam um número significativo de doentes e mortos. Em geral, os recursos locais são sobrecarregados e a segurança funcionando de uma forma anormal fica afetado na comunidade. Por exemplo, a gente tem uma quantidade de leitos que se espera uma quantidade de doentes. Automaticamente, quando aumenta muito as doenças, porque ela afeta o pulmão, a coronavírus, o perigo dela é, por exemplo, as pessoas que têm questões do coração, as pessoas que já têm questões do pulmão, que é doenças pulmonares, por exemplo, quem tem efizema pulmonar, se o papai estivesse nessa terra hoje em dia, seria muito perigoso para ele. Pessoas que têm questões do coração, pessoas que estão se recuperando de alguma cirurgia, são os grupos de risco do coronavírus. Então, ele afeta algumas pessoas. Vocês têm que ir lá no Instituto Cássia Rodrigues, no Instagram, que eu fiz a postagem e botei o que é. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu postei lá, e aí depois vocês printam aqui se vocês não quiserem ir lá. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Sintomas da alergia, porque a gente tem alergia, gripe e coronavírus, que é o COVID-19, COVID-19 ou coronavírus. COVID é o nome que a Organização Mundial da Saúde resolveu estabelecer, mas eu vou falar coronavírus, que todo mundo já entende. Alergia é uma coriza e o nariz entupido, tosse, espirros, olhos vermelhos e lacrimejando. Isso é alergia. Gripe é tosse, coriza, febre repentina, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares e dores nas articulações. Aí é gripe. E o que é o coronavírus? É uma tosse seca, fadiga, febre e dificuldade de respirar. Então, as pessoas que são asmáticas, pessoas que têm bronquite, são pessoas que estão no grupo de risco. Vamos voltar então a falar do aspecto emocional.
Então, essas epidemias ou pandemias, a Organização Mundial da Saúde considerou a coronavírus uma pandemia, que é diferente de epidemia. Então, os efeitos que ainda não foi atingido, mas que está preocupando. O medo coletivo, por exemplo, o Lollapalooza, lá em São Paulo, foi cancelado. Nós íamos fazer a passeata domingo, todos os políticos que são aqueles favoráveis a esse junção de pessoas no dia 15 de março, estão falando que é melhor não. Bolsonaro vem dos Estados Unidos, um ministro, um secretário estava com ele, chegou com coronavírus. Só que o Bolsonaro não está com coronavírus, o Heleno não está com coronavírus. Hoje eles já fizeram o exame, porque no Espírito Santo, onde eu moro, não tem ainda esse exame para fazer. Aqui no Espírito Santo, só 2 casos foram declarados de coronavírus, um já foi curado. Então, porque um cara tinha 60 anos, já foi curado. O problema é que quando surge uma pandemia, nós ficamos muito mais desesperados em função do aspecto emocional que a gente tem. Se nós já somos pessoas ansiosas, se nós já somos pessoas fóbicas, isso aumenta. Então, essa passeata do dia 15, inclusive o Bolsonaro ontem, quando fez a live, ele fez com aquilo porque não tinha o resultado, fez com a máscara porque não tinha o resultado do exame ainda. Hoje de manhã saiu o resultado do exame, ele não está com coronavírus. O rapaz que viajou com ele estava, mas a Pugliese, por exemplo, ela foi no casamento lá em Trancoso, da irmã dela, ela tá com coronavírus, mas ela nem foi internada, ela tá dentro de casa. Por quê? Ela não tá no grupo de risco, ela é uma jovem. Os jovens não serão tão afetados. Muitas pessoas estarão com vírus, infectando o corpo delas, mas elas não vão ter sintomas graves. Esse que é o problema, porque ela pode estar perto de uma mãe idosa, de uma avó idosa, de um tio idoso. Esses são as áreas de risco. Quanto mais velho, mais área de risco. Eu tenho 59 anos, eu estou já com 20% da área de risco. Minha mãe, que tem 85 anos, o risco dela já é 4%. Então nós temos que entender isso. Por que eu quis fazer um vídeo para falar disso? Porque tantas pessoas falam bobagens, inclusive tem um infectologista que a direita estava divulgando o vídeo dela, eu divulguei, e hoje estudando sobre ele eu vi que era fake news. Aí eu tive que mandar para todo mundo, desculpa gente, é fake news. Esse infectologista não está aqui nesse celular, então não posso falar para vocês. Então vamos lá, o medo coletivo em pandemias ou epidemias ou outras catástrofes de grande magnitude pode desencadear o problema psíquico nosso. A solução para o problema é vinculação de informações. Enquanto melhor a qualidade da informação, menos você vai ficar com o desespero. Porque o que é transtorno de ansiedade generalizado? É o medo de ter medo, que é o síndrome de pânico, né? Então, a pessoa tem o medo iminente da morte. Então, imagina, uma pandemia, parece que todo mundo vai morrer. Por exemplo, eu tenho um doutorado que eu vou fazer em julho, o último período desse ano eu vou fazer em julho. Aí a doutora Suzana Sneidemann ontem mandou um vídeo, falou, na Argentina tá tudo bem, não tá acontecendo nada, vamos ter calma, vamos esperar. O Trump, ele proibiu os voos da Europa para Estados Unidos para Europa, para poder conter aonde nasceu esse vírus, que a China já está sob controle, porque eles aprenderam a administrar a questão do vírus. Na Itália foi muito assustador o número, porque lá tem muitos idosos e muitos idosos que não estão expostos aos vírus ocasionais e o corpo deles, exatamente, Cronos, é exatamente o doutor Bene, isso é fake news, por mais incrível, porque a direita estava aproveitando o que esse médico falou, que é um infectologista, mas aí a comunidade da medicina já falou, não, você está falando bobagem, não é assim, o perigo não são os jovens, o perigo é as pessoas que estão grávidas, é as pessoas que têm câncer, que estão fazendo quimioterapia, é as pessoas que têm doenças autoimunes, que têm baixa imunidade, as crianças não estão no risco, mas aí você vai numa passeata, depois você volta para casa com vírus que vira 24 horas na sua roupa. Então nós temos que ter o cuidado. Um dos cuidados que a gente tem que ter, que eu escutei hoje de manhã uma médica, que ela falou, baseado em 3 artigos científicos, uma médica de São Paulo, que foi uma paciente minha que me mandou, porque ela estava nos Estados Unidos e ela foi fazer um congresso e me mandou. Quando a gente tossir, não tem que tossir assim, tem que tossir assim, porque aí não vai para a mão a saliva. Gente, são coisas tão simples. Tossir, eu sei que é feio, eu sei que é muito mais fino, mas aí a saliva
vai para a mão e aí você bota a mão em qualquer lugar e pronto, aí se alastra. É um vírus exponencial. O que é vírus exponencial? Uma pessoa passa para 2, 2 passa para 4, 4 passa para 8, 8 passa para 16, 16 passa para 32. Então, rapidamente, tem muita gente infectada com vírus. Lembre-se, a área de perigo, as pessoas que estão no grupo de risco são pessoas com mais de 80 anos, são pessoas que têm doenças autoimunes, são pessoas que têm doenças cronificadas de pulmão, de coração, diabetes, são pessoas que estão se recuperando de uma enfermidade, são pessoas que estão se recuperando de uma cirurgia. Essas são as pessoas do risco. Quando o médico que está fazendo quimioterapia na esposa do Fábio Rabin, ontem ele não tinha cancelado os shows, hoje cedo ele falou, eu estou cancelando os shows de março e de abril, porque eu tenho dentro da minha casa uma pessoa no grupo de risco, não é minha filha, é minha esposa que está com câncer fazendo o processo de quimioterapia. Então, essas questões que são as sérias. Vamos lá de novo. Então, se a gente já tem um medo, uma fobia, uma ansiedade exagerada, com esse evento da pandemia, nós vamos ficar mais desesperados. E aí, qualquer situação, a pessoa vê o perigo iminente, porque, na verdade, é o gatilho que precisava para acender a ansiedade no corpo dela, porque são pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizado. Hoje eu saí para comprar álcool gel, porque eu tenho uma escola, eu tenho um instituto, hoje vai ter uma terapia de grupo, não tem por que cancelar, no Espírito Santo ainda não está do jeito que está em São Paulo. Em São Paulo, algumas escolas já pararam de dar aulas, porque nós temos que aprender a ficar em casa agora. Essa pandemia vai ter que fazer com que algumas pessoas fiquem em casa. Nós temos que entender. E aí eu fui comprar, não achei no bairro que eu moro. Eu tive que ir no bairro periférico para comprar uns álcool gels para levar para o meu instituto de ensino, que amanhã vai ter aula também. E é interessante ter lá para as pessoas usarem. Recomendações que nós temos que ter psicologicamente, todas as vezes que existe uma pandemia, uma eminência de algo. De verdade, gente, teve 2 ou 3 verões passados que tinha crianças com microencefalia. Era um desespero, todas as pessoas grávidas também. A mesma coisa que está acontecendo agora. Eu estou dizendo que esse vírus não é sério, é um vírus sério, mas ele é mais maléfico para alguns grupos, não são para todos os grupos. A China está tentando entender por que nas crianças ele não tem malefício. Porque como é uma coisa recente, os cientistas ainda não entendem o que está acontecendo. Então a primeira coisa, eu vou dar algumas recomendações psicológicas para vocês. Depois, eu estou falando rápido, porque eu tenho que ir para o Instituto Cássia Rodrigues, que tem um grupo de terapia lá que vai começar às 19 horas e eu tenho que chegar, né? Então, recomendações comportamentais ou psicológicas. Primeira coisa, seja assertivo, seja objetivo sobre as informações que você quer ter. Segunda coisa, não fique reforçando o seu comportamento desnecessariamente, olhando desesperadamente toda hora, todos os lugares para ver se tem notícia nova. Pessoas ansiosas, elas buscam coisas para poder destruir o emocional dela. Essa pandemia, ela destrói as pessoas que são ansiosas. Não ansiedade normal. Nós temos que ter uma ansiedade normal. Nós temos que ter ansiedade normal. As crianças não são afetadas, ok? As crianças não são afetadas. Grupos de risco, mais de 80 anos. Eu não iria vir aqui fazer um vídeo se eu fosse falar bobagem. As crianças não são afetadas. Quem está no grupo de risco são os idosos. Vão lá no meu Instagram, Instituto Cássia Rodrigues, e leiam os grupos de risco. Não fique reforçando desnecessariamente as notícias. Por exemplo, ficar vendo toda hora TV, jornal, as mídias sociais, porque nas mídias sociais tem coisas boas? Tem, mas as mídias sociais deram voz a um bando de idiota, um berco-eco. Frase dele, não concordo que minha vizinha fala muita coisa boa, mas não é científico. Nós temos que começar a falar assim, peraí, qual é o local que eu vou acreditar? Nesse local que eu vou acreditar, nós precisamos simplesmente entender. Terceiro fator que eu quero dizer para vocês, nós temos que entender que sendo essa informação não vai te ajudar na prevenção, não leia.
Eu estou dando dicas para as pessoas que estão ansiosas, que estão sofrendo demais. Um rapaz hoje me falou na farmácia que uma mulher foi lá, comprou 40 sabonetes, 40 hidrogel, não, gel, álcool, esqueci o nome, de limpar a mão, acho que é hidrogel mesmo, não sei, não lembro. E eu falei, gente, 40, tá parecendo que vai vir uma guerra nuclear, tá parecendo que a gente tá sujeito a uma guerra que vai acontecer. Parece até o negócio de quando faltou gasolina, que as pessoas iam pro supermercado com 30 carrinhos. Teve uma mulher que foi no supermercado, comprou 40 pacotes de 40 álcool gel. Obrigada, Christopher. Álcool gel. Foi para um supermercado, comprou 40 pacotes de 48 papel higiênico. É muito papel higiênico, gente. Se Trump, se simplesmente o país mais desenvolvido, os Estados Unidos, falou que em 4 meses tudo estará estabelecido, nós temos que ter um pouco de calma nessa hora para poder entender que vão ser 4 meses de desvio da normalidade. E até uma parada, quem sabe a gente faz uma parada para trabalhar o nosso psiquismo. A gente não vai estar tanto em movimentos de tanta gente e vai ficar mais dentro de casa com a família. Tenta olhar o lado bom, todas as coisas têm um lado bom. Fique atento para os problemas de fundo. Fique atento para os problemas de fundo psíquico que você já tinha antes desse evento da pandemia. Porque as pessoas que estão desesperadas, elas já eram desesperadas antes. Elas não ficaram desesperadas agora, elas já eram desesperadas. Só que elas estão usando a pandemia para ter legitimidade ao desespero. É isso que é objeto da minha profissão. Uma nova fonte estressante de desequilíbrio é lidar. Uma nova fonte estressante de desequilíbrio vai aguçar ainda mais a janela que já estava aberta no seu psiquismo. Quer um exemplo? Como isso pode acontecer? Ansiedade exagerada. Deixa eu botar um negócio aqui, que faltou aqui um errozinho, que depois eu corrijo. Ansiedade exagerada, sintomas depressivos. Vamos lá, ansiedade exagerada, sintomas depressivos, somatizações, pessoas que somatizam demais, instabilidade de humor, problemas de relacionamento, problemas financeiros e uma outra coisa que o doutor Fernando, aquele que doutor Fernando é um neurocientista, ele fala de neurociência, que ia na Fátima Bernardes, eu tenho até um livro dele, esse aqui, ó, doutor Fernando, esse aqui, doutor Fernando, porque eu gosto muito dele, eu acompanho muito ele é neurocirurgião, mas ele é neurocientista. Ele falou, o hipotálamo é responsável pela baixa da imunidade. Se você desenvolver uma característica muito estressante, a sua imunidade vai baixar. Foi Freud que falou isso, é a neurose histérica. Então, é uma doença séria, é uma doença porque ela é o dobro da gripe comum. A gripe não é exponencial, é 1 para 1. Essa doença é exponencial. A cada 2 casos, dessa tem uma de gripe. E a coronavírus é exponencial, ela cresce exponencialmente. Ela cresce com uma progressão geométrica. Então, as pessoas que são ansiosas, as pessoas que têm sintomas depressivos, pessoas que somatizam, as pessoas que têm instabilidade de humor, as pessoas com problemas de relacionamento, as pessoas com problema de dinheiro, as pessoas com problema de trabalho, isso vai ser um prato cheio para quê? Para ter um nível de estresse mais alto, mas não um estresse normal, todos nós temos que ter. É o estresse do esgotamento e o estresse da exaustão, porque as pessoas vão entrar no estado de estresse da exaustão. Gente, não é uma guerra que está começando, é simplesmente algo que nós temos que nos prevenir. É sério, porque todas as famílias têm um idoso. Hoje as pessoas estão vivendo mais. Então, na minha família tem minha mãe que tem 85 anos. Lá no Rio, meus parentes têm mais de 80 anos. Então, todas as famílias têm idosos. Então, a gente tem que ter cuidado com esses idosos. A gente tem que evitar que eles vão em lugares públicos. Eu sei que é difícil porque eles são teimosos, mas a gente tem que ficar mais perto deles. E se, porventura, você tiver contato com muitas pessoas, evita de tossir pela mão, tosse assim. Quem falou isso foi a médica hoje, e se eu lembrar eu boto aqui na descrição o link de 20 minutos ela dando uma aula de artigos científicos. Então, cuidado para não projetar na pandemia de forma falsa todo o seu medo, todo o seu estresse de esgotamento, todo o seu estresse de exaustão, porque isso é uma fuga da realidade. Você, na verdade, está usando a pandemia como fundo de pano para poder desviar do seu estado emocional original.
não entre em desespero. E se você começar a entrar em desespero, faça terapia online. Se, não vou sair de casa porque eu tenho medo no ponto de ônibus, no estresse, no avião, faz online. Eu tenho os 3 terapeutas online, doutora Alexandre, doutora Leila Miguel e o padre Antônio Marcos. Padre Antônio Marcos é padre, filósofo e psicanalista. Doutora Alexandre, ele é psicólogo, psicanalista e doutor em psicologia. Doutora Leila Miguel, ela é médica, psicanalista, pediatra e ginecologista. Faça terapia online. Quem sabe é uma oportunidade de você entender o que está acontecendo com você. Quem sabe é uma oportunidade, na verdade, a pandemia é uma oportunidade de você descobrir o que está acontecendo. Aí, doutor Fernando falou, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa que ele falou, que eu achei muito interessante. Aproveita, compra esse livro dele, aproveita esses dias, vai ler. Em vez de ficar neurótica vendo as coisas na internet, vai ler, passa um tempo com você, desvia o foco, dá uma desacelerada na sua vida. Porque se você é muito acelerado e sofre muito por ansiedade, o seu cérebro vai sofrer. Então, o hipotálamo, que é a sede das... Hipocampo é da memória, hipotálamo é das emoções, que fica no sistema límbico. Nós precisamos desesperadamente aprender a lidar com essas questões. Nesse livro aqui não tem não, porque eu não ia pegar o livro dele. Mas aqui tá o cérebro, olha só, gente. Então ele falou que aqui, ó, dentro do hipocampo, aqui dentro do hipocampo, não, desculpa, dentro do sistema límbico, nós temos que ter o controle pelo hipotálamo, que o hipotálamo é a sede dentro do sistema límbico das nossas emoções, é onde nós temos que controlar. E se o hipotálamo ficar muito ansioso, se nós ficarmos muito ansiosos, a imunidade nossa vai abaixar. Abaixando a nossa imunidade, qualquer doença vai entrar na gente. Teve uma menina que foi fazer terapia de grupo, na terapia de grupo ela falou, Cássia, eu tô com conjuntivite, eu posso ir? Eu falei, pode. Ninguém morre de conjuntivite. Mas é vírus. Eu falei, é bom que as pessoas que estão do lado, se desenvolverem o vírus do conjuntivite, elas vão perceber que elas estão precisando cuidar da emoção. Agora, com coronavírus não dá, porque tem gente que é mais velha, tem gente que tem doenças mais graves, mas é mais ou menos o mesmo raciocínio. Nós temos que entender que é um vírus, que ele está no ar. Ele está no ar. A única diferença desse vírus do outro é que eles ficam muito mais tempo vivos. Eles ficam 24 horas vivos. Então, por isso que a disseminação do vírus é muito mais séria. Então, vamos lá. Eu vou dizer para vocês agora como vocês devem se prevenir. Vamos lá. Primeira coisa. Só depende de vocês. Não entre em pânico. Primeira coisa, não entre em pânico. Se perder isso aqui, vai lá no Instituto Cássia Rodrigues, no Instagram, que chama Instituto Cássia Rodrigues, aí você vai poder ver isso que eu tô falando com vocês. Está lá postado lá, ó. Porque aqui no computador não, às vezes para ver aqui é muito complicado. Então, primeira coisa, não entre em pânico. Segunda coisa, cuidado com os fake news, Terceira coisa, nós somos calorosos, nós somos latinos, mas vamos ficar um tempo sem beijos, sem abraços, sem apertos. Vamos ficar um tempo. Quarta coisa, visite os idosos para ver como eles estão. Está na hora de você cuidar dos seus idosos. Visite, porque eles não têm muito tempo a esperar. Quinta coisa, lave sempre a mão e procure não tocar no seu rosto, porque aí entra pelas vias aéreas, é mais fácil. Se tiver só na mão, ela pode não entrar pelas vias aéreas. E nós temos manias de ficar tocando no rosto. Por isso o hidrogel é importante, você ter ele na bolsa para estar sempre limpando. Hidrogel não, álcool gel. Sexta coisa, cubra o rosto quando for tossir. Entenderam, né? Respeite o próximo, evite aglomerações e fique alerta. São 9 pontos de alerta que eu fiz. Cadê? Aqui, ó, 9 pontos de alerta. Nós precisamos ter esse cuidado. E vocês têm que lembrar uma coisa, um acidente de avião quando acontece. O que a mídia faz? Ele passa aquele acidente de avião 100 bilhões de vezes. Aí você tem a impressão que caíram 100 aviões. E é um só, mas passa. E depois conta como foi, conta de cada pessoa. As pessoas que são ansiosas, as pessoas que têm medo de avião, elas automaticamente elas vão ficando achando que caiu 10 aviões, ou 100 aviões, ou 1000 aviões. Esse é o papel da mídia, divulgar a notícia exaustivamente. Se você tem um transtorno de ansiedade generalizado, você pode ter essa característica. A praia não é perigosa. A praia é perigoso em locais aglomerados, fechados. O Lollapalooza foi cancelado porque vinha, por exemplo, o Guns N' Roses. Ele vinha pro Lollapalooza agora em abril.
Aí foi cancelado em função das viagens. Lá é local aberto, lá não teria tanto perigo. Tanto que nós tivemos o jogo do Flamengo quarta-feira. Então nós temos que entender que... Aí eu fiz um videozinho, eu achei muito legal, a neurose que estão nas pessoas. Vê se dá para vocês verem. Aqui, o gatinho, alguém tocou nele e ó, aí o desespero dele. Aí ele lava a mão e não sei o quê. E passaram para mim um monte de pessoas que andam com saco na rua enfiado no corpo. Então isso é o bom do brasileiro, são os memes. Então nós precisamos desesperadamente ter esse entendimento. Se você não está entendendo, vá só nas pessoas que você tem amor. Tá na hora de você visitar aquela sua tia que é idosa, explicar a ela, porque às vezes ela não está entendendo o que está acontecendo. Existe pessoas no risco. As pessoas no risco, o risco maior são para as pessoas com mais de 80 anos. Depois as pessoas com imunidade baixa, que estão fazendo quimioterapia, que tem doenças autoimunes, que tem doença do coração, que tem diabetes, que tem doença do pulmão. Não são todas doenças. Eu tô com a unha encravada. Não são todas as doenças. A gente tem que aprender a ter controle sobre o nosso psiquismo. Não use essa pandemia. A Organização Mundial da Saúde declarou que é pandemia. Tanto que os seguros de viagem não estão cobrindo coronavírus. Por isso que as viagens é melhor você não fazer nesse período. Mas é um tempo só, gente. Daqui a pouco vai descobrir a cura. Daqui a pouco vai descobrir a forma de prevenir. Todos os países estão voltados para isso. Nós temos que acreditar na ciência. Se a AIDS já está sob controle, quiçá essa doença. Nós precisamos ter esse cuidado. Eu gostaria de convidar vocês, sabe o quê? A vir fazer as aulas de pessoas abusivas no dia 2 de abril e aprender o que é hipnose. Vocês sabiam que esse monte de fake news, o que faz com vocês é uma hipnose coletiva? Vocês sabiam que todas as vezes que tem esse mantra, é uma hipnose? A gente tem que aprender o que é isso. E no dia 28 de março começa a nova turma nossa de psicanálise. Eu quero mais formar um monte de psicanalista. Eu quero que as pessoas entendam que pelo tripé elas vão se constituir pelo psicanalista se ela tiver um nível superior. Óbvio também que é só para a região sudeste. Nós temos que entender que esse perigo está muito mais no imaginário nosso do que na realidade das questões. Nós temos que ter esse cuidado. Se você quer vir fazer as aulas online comigo, aulas online você pode fazer dentro da sua casa, gente. Aproveita para fazer as aulas online. Aí você nem vai sair de casa. Nós estamos com a promoção das 2 aulas por... Gente, esqueci. Eu acho que é 240 cada aula. As 2 aulas por 480. Mas vai lá no Instituto Cássia Rodrigues, que quem é que cuida desse valor. Esse final de semana passada, as 2 aulas estavam por 420. Essa semana, acho que é 480 as 2 aulas. Vai lá, Instituto Cássia Rodrigues, e vocês vão saber o preço. Manda o WhatsApp, as meninas vão falar com vocês. É Instituto Cássia Rodrigues. É o Instagram do Instituto Cássia Rodrigues. O site online do Instituto Cássia Rodrigues é cassiarodriguesonline.com.br. Muitas pessoas me perguntam o que eu faço no meu cabelo para ele ficar enrolado. Só lavo. Olha aqui, ele tá secando enrolado. Então, muitas pessoas interessadas em futilidade, gente, me economiza, gente. Vão se interessar por coisas sérias. Eu fui num evento de 200 mulheres, as coisas que elas queriam saber é a marca do meu sapato. Me economizem, gente. Que futilidade, que mundo fútil é esse? Tem gente que manda mensagem perguntando onde eu comprei a blusa. Comprei na loja. Qual? Não interessa. Então a gente tem que deixar de... Esse canal não é de moda. Esse canal é de ciência. Eu sou bonita? Ok, Lombardi. Mas eu não vou ficar falando onde eu compro o batom, onde eu compro minha blusa, onde eu compro o anel. Me economiza, gente. Não faz pergunta boba, não, que dá... Me gasta não, gente. Não me gasta não. Tá, gente? Quer saber onde comprei? Vai em todas as lojas do Brasil. Quem sabe você acha. Aqui não é canal de moda. Beijo no coração. Fui! Telefone 27 99 505 1960. 27 99 505 1960. 27, que eu moro na segunda capital do Brasil. Segunda capital do Brasil. 99-505-1960. Eu tomo amor pela vida. Eu bebo todo dia um copo de amor, de felicidade. Eu sou feliz. E se vocês não são, só lamento. Só lamento. Vai andar na rua 1 quilômetro que você vai ter essa felicidade minha. Beijo no coração. Beijo. Tchau.